Olá, sejam bem-vindos ao Pequeno Podcast. Hoje iremos receber dois convidados muito especiais aqui do Pequeno Nazareno. Desde já, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ative o sininho. Roda a vinheta. Hoje nós iremos receber o David Souza, ele que participou do projeto Casalar, já foi um acolhido pelo projeto, e ele vai contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história aqui dentro. Também iremos receber a nossa psicóloga do projeto Casalar e aqui do Pequeno Nazareno, Delta Cristina, que foi e é uma figura de grande importância na vida do David durante sua passagem pela Casalar. Desde já, sejam muito bem-vindos. Bom, antes de começarmos a nossa conversa, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a Casalar, sobre o que é, né, a Casalar. Então eu vou ler aqui um pouco para vocês. Casalar é um serviço de acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de medida protetiva, preferencialmente para grupos de irmãos e destituídos do poder familiar. O serviço tem o objetivo de acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono. Bom, para começar o nosso podcast, né, a gente quer um pouco que você explique como que foi a vida assim, do David aqui dentro da Casalar. Você pode falar um pouco como que foi a chegada dele? Como que vocês integraram ele à Casalar? Primeiro eu quero agradecer ao Pequeno Podcast, agradecer por estar aqui, agradecer ao Pequeno Nazareno por estar aqui, falando um pouquinho da Casalar. Sempre que eu falo da Casalar, os meus olhos brilham, porque é algo que eu gosto muito, é algo que eu faço com muito prazer, com muito amor, então o meu coração se enche e os meus olhos brilham. Falar um pouquinho do David. David chegou conosco no ano de 2017, né? Exatamente em agosto de 2017. Ele veio transferido de um outro acolhimento para cá. Então ele veio aquele menino com vários sonhos, vários projetos. E é algo que a gente trabalha quando o menino chega aqui, logo que ele entra, nós trabalhamos projeto de vida. E aí, quando ele chegou, a primeira coisa que a gente desenhou foi o projeto de vida do David. Eu não sei se ele consegue lembrar, uma das coisas que ele colocou no projeto de vida era estudar, trabalhar e cuidar dos irmãos. E a gente vê que foi coisas que ele fez assim, ele foi um maestro em tudo quando ele colocou no seu projeto de vida e foi muito lindo. Então, a caminhada do David foi muito bonita, apesar de na primeira fase do acolhimento do David, porque David teve duas fases de acolhimento. Na primeira fase do acolhimento do David foi muito sofrida para ele, foram muitas dores, porque é um indivíduo, é um sujeito, então ele traz consigo muitas dores, muitas violações de direito, então foi algo muito sofrido para ele. E algum tempo depois, ele ficou quase 2 anos, foi desacolhido. Quando ele retornou, ele estava mais aberto a viver o projeto de vida. E hoje está aqui o David conosco. Lindo, esse menino lindo. E assim, durante a vivência lá, como é que era junto com os outros acolhidos? Era uma vivência comum? Foi difícil para ti no começo? Tá ali naquele ambiente com os garotos novos? No começo foi difícil, mas eu fui me adaptando. Aí tornou uma rotina fácil, né? Tipo, aceitei eles como minha segunda família. E pra ti, David, como era viver lá? Como é que era a rotina? A rotina era acordar cedo, fazer a limpeza das casas, dos quartos, arrumar sua cama. Aí tinha a oração, e depois da oração ia o estudo, que tinha a sala do estudo. Aí depois do estudo tinha um almoço. Aí tinha um descanso 2 horas, aí depois de 2 horas nós estudava de novo. Aí depois do estudo, 5 horas tinha o futebol, que tem um futebol todas as 5 horas. E depois do futebol, 6 horas tem a limpeza da casa, de novo a limpeza da casa. Aí nós janta e vamos dormir 9 horas. Uhum. E essa é a rotina.
qual é a lembrança mais marcante que você tem, assim, da sua vida lá? Algo que pode ser do teu cotidiano, quando tu tava lá na casa? Qual é a tua lembrança, assim? Minha lembrança era os meninos, né? Que toda refeição quando eu ia fazer, eu não ficava calado, toda hora ficava brincando, zoando. E isso era bem divertido, né? Que toda hora eu conversava com ele na mesa, ficava brincando. E essa foi a minha coisa mais marcante, né? Brincar com os meninos. E é isso. Quando tu fala assim de conversar com os meninos, de interagir com os meninos, antes disso, tu era uma pessoa muito fechada a outras pessoas? Quando eu cheguei, sim. Aí os meninos te ajudaram a... Me ajudaram bastante. Eles me ajudaram, sim. É muito legal, porque a importância de um convívio social, principalmente nesses casos, a gente não pode descartar, não é mesmo? E aí me leva uma pergunta para Delta, que é o quê? Como é que foi a tua experiência com o David? O David, quando ele chegou, ele era muito fechado, muito introvertido. E eu lembro que nos primeiros atendimentos, e ele não conseguia interagir, ele tinha muita dificuldade para expressar, para verbalizar aquilo que ele estava sentindo. Então eram atendimentos onde ele passava mais tempo calado, só escutando. E assim, eram atendimentos onde ele era muito perceptível a luta que ele tinha, uma luta interna com o seu eu, com muitos conteúdos que ele tinha. Então, os primeiros atendimentos foi assim, mas logo depois ele começou a se abrir, ele começou a entender qual era o projeto de vida dele, ele começou a entender o que o pequeno Nazareno tinha para oferecer para ele. E aí ele começou a se abrir, ele começou a se permitir viver esse novo tempo. E aí surgiu esse David, né? Esse David. O David era um menino que ele protegia muitos menores, ele tinha um cuidado, uma proteção muito grande pelos menores. Então, todos os menores da casa, ninguém poderia fazer nada com eles, que o David estava lá protegendo e cuidando, como se fosse um paizão. E até hoje ele tem essa característica muito forte de proteção, de paizão. E com os maiores era muita bagunça, que tinha que estar o tempo todo, para David, calma David. Mas era uma coisa saudável, Bom, a senhora falou muito sobre projeto de vida, né? A senhora podia explicar um pouco assim pra gente como que é feito o projeto de vida, o que é, né? Como que consiste isso? Tá. O projeto de vida é assim. Quando o adolescente, nós hoje na casa lá trabalhamos com crianças e adolescentes, mas o nosso carro forte são adolescentes. Quando o adolescente ele é transferido para a casa lá, o primeiro atendimento é traçado metas para a vida dele. Só que essas metas não são traçadas só pelo corpo técnico. É um atendimento onde está o acolhido e o corpo técnico. E aí ele vai dizer o que ele quer. E o pequeno Nazareno está aqui para gerar uma oportunidade de vida para aquele adolescente. E aí, de acordo com o que ele quer para a vida dele, nós vamos tentar trabalhar em cima daquilo. Claro que vamos fazer um trabalho de moldar muitos comportamentos disfuncionais, vamos fazer um trabalho de sarar alguns traumas, tentar amenizar algumas dores. Quando eu falo sarar traumas, é amenizar algumas dores. Vamos fazer um trabalho de devolver os direitos que foram roubados, mas, porém, vamos trabalhar sempre em cima do projeto de vida. Então, o pequeno Nazareno trabalha muito com o projeto de vida. O projeto de vida é que é o carro-chefe para que o adolescente ele venha aderir o acolhimento e ele venha prosseguir. Assim, quando a gente estava falando sobre como é que foi a experiência, é porque toda vez que ela vai falar, a gente percebe um brilho lembrando dos momentos, porque uma coisa que a gente precisa falar é que são momentos desafiadores. Sim. Não apenas para os jovens, mas para você como um profissional e como pessoa. Sim. E aí me leva uma pergunta que é o quê? O que mudou na Delta pessoa conhecer o David? Tá. Uma coisa que sim é muito perceptível, porque todos nós trazemos conosco muitos preconceitos. A sociedade toda traz consigo muitos preconceitos. Quando eu conheci o David, eu passei a atender o David, eu lembro, assim, eu preciso confessar isso, eu nunca falei com o David, mas eu vou confessar isso com o David. O primeiro atendimento que eu fiz com o David, eu fiz com a porta aberta.
Infelizmente eu preciso confessar isso, porque ele já vinha da rede com um estigma, sim, uma fala meio dura referente à história do David, à vida do David. Então, o primeiro atendimento que eu fiz com ele foi com a porta aberta. Mas depois eu falei assim, não é assim. Ele é um menino como qualquer um. E aí o David me fez entender que não existem meninos ruins. Não existem meninos ruins. Existem meninos sem oportunidade de vida. E eu estava ali não para olhar para o David como um menino ruim, não para olhar para a história ruim do David. Eu estava ali para poder gerar. Quando eu digo eu junto com o pequeno Nazareno estava ali junto comigo para nós podermos gerar uma oportunidade de vida para o David. Então, quando eu olho para o David, uma coisa assim que mudou muito na minha vida foi isso. Esse preconceito, ele foi derrubado, essa parede, essa muralha, ela foi derrubada. E eu passei a entender de que não existem meninos ruins. Existem meninos, crianças e adolescentes sem oportunidade de vida. David, agora a gente perguntou, né, como que o David mudou a Delta? E agora eu quero fazer o contrário. Como que a Delta ela mudou em ti? O que ela representa na tua vida? Representa muita coisa, né? Tia Delta. Como eu falo, né? Ela representa a minha segunda mãe, né? Ela me representa diversas coisas. Ela sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado, né? Conversando, tentando... É isso, né? É isso, tia Delta, ela é segunda mãe, praticamente. Até hoje, né? Até hoje eu ainda venho aqui, peço conselho dela. Ela representa isso pra mim, ela. Tu acha que o David de antes seria esse David de hoje, que iria até ela, que conseguiria pedir conselho? O David de antigamente? Ou tu acha que o David de antigamente jamais iria pedir conselho dela? Acho que o de antigamente não, né? Que eu não conhecia ela e eu era um pouco fechado, né? Mas depois, quando eu passei a conhecer ela melhor, eu abracei, né? Abracei e é isso. E continua abraçando. E continua abraçando. A psicologia, ela faz isso, né? A psicologia é a arte que a gente tem de escutar, de tocar a alma do outro, olhar para uma alma como se fosse uma alma, oportunidade de a gente ouvir o que aquela alma tem. Então eu sou muito grata assim, a Deus pela psicologia na minha vida e por estar aqui e exercer um pouquinho dessa psicologia na vida do David. E assim, foram muitos dias de escuta, né? E eu lembro que com o David não era só no dia do atendimento. Várias vezes, em várias oportunidades, ele dizia assim, tia Delta, eu quero conversar. E eu lembro que às vezes eu estava com a bolsa já indo para casa, tia Delta, eu quero conversar. E aí eu tinha que dar tia Delta, porque é um nome carinhoso que eles acabam nos chamando. Então eu tinha que dar meia volta. Quer conversar hoje? Pode ser amanhã? Não, é hoje. E às vezes ele dizia, não, amanhã, pode ser amanhã. Quando ele dizia hoje, eu tenho que dar meia volta, assim. E foi um processo. Conhecendo o David, um menino tão fechado, com tantas dores, com tanto sofrimento, com tão pouca idade, tantas experiências marcantes, sofridas, eu dizia assim, preciso voltar. Eu preciso voltar porque ele precisa colocar para fora isso que está aí, apertando sua alma, ferindo sua alma. E aí, a senhora falou que o David chegou em 2017, certo? Isso, em agosto de 2017. Então, ele chegou com qual idade? 13, 14 anos. Tem que idade atualmente? Tenho 19. Caraca. Acho que é porque uma coisa que a gente tem que lembrar é o que a gente jamais vai imaginar que uma pessoa tão nova possa passar por tantas coisas. Ou a gente imagina e pensa que isso não pode acontecer por ele ser justamente mais novo. Mas isso é um alerta para toda a sociedade, que é o quê? Não tem idade. Não existe idade para você passar por uma coisa ruim. E uma outra lição é o quê? Vamos valorizar mais os profissionais,
psicólogos, os psiquiatras, porque todos nós temos problemas na vida, isso não tem como a gente ignorar, mas existem aquelas pessoas que têm problemas, têm os problemas que precisam de uma ajuda diferenciada. E assim, é emocionante ver como o David ele fala de ti, porque ele fala como se ele estivesse abraçando, como se ele estivesse ali falando de um porto seguro, como se ele estivesse falando de um lençol quentinho que abraça a gente num dia frio. E isso é realmente incrível, porque só uma pessoa que realmente se dedica e faz aquilo que gosta, da forma que gosta e porque gosta, que vai ter um resultado como esse, né? E o pequeno Nazareno, te cortando, o pequeno Nazareno, ele procura muito fazer isso. Não só no acolhimento, mas também nos outros projetos. É muito perceptível essa presença do pequeno Nazareno, como ele faz a diferença no cuidado, no olhar para as crianças, para adolescentes. A gente diz assim, para o nosso público, nossos beneficiários. Então a gente olha para eles, a gente tenta olhar para eles com toda a atenção do mundo. Muitas das vezes a gente diz assim, eu vou esquecer do mundo porque tem um sujeito que está aqui precisando de mim. Então o pequeno Nazareno ele traz muito forte isso. E assim a gente só acaba levando o que já vem há algum tempo. A gente entra no mesmo, como diz na minha terra, no mesmo comboio, no mesmo vagão. A gente entra no mesmo vagão, no mesmo trem e vai seguindo. É assim. Pode falar. Eu ia dizer que todo esse cuidado, esse carinho a gente pode perceber tanto do brilho nos olhos e da forma bonita e como você fala, né, que transmite isso para todos nós. Então, todo podcast é uma novidade e esse podcast eu estou muito emocionada. Tem sido realmente muito emocionante porque mexe de verdade com a gente, porque a gente não sabe a fundo a tua história, né? A gente não sabe a fundo a tua história, mas pelo que a gente percebeu é uma história que infelizmente aconteceu, mas que a gente espera trabalhar para que isso só como que eu posso colocar, te ajude a melhorar como pessoa, te ajude a ser uma pessoa que vá impedir que isso aconteça com outras pessoas, entende? E aí, dando continuidade no nosso podcast, a gente quer falar sobre o seguinte, os aprendizados que você teve na casa lá. Que é o quê? É a questão da educação, a questão da lição de vida, já é bastante falado, né, isso. Mas o aprendizado que tu teve, como que ele te ajudou hoje? O pequeno Nazareno me ajudou nas oportunidades, né? O pequeno Nazareno me deu muitas oportunidades de escola, casa, moradia, tudo, trabalho, profissão, que hoje eu estou exercendo uma profissão que eu estou tentando ser uma profissão graças ao pequeno Nazareno, porque o pequeno Nazareno correu atrás de cursos, me botou em cursos, fiz curso, e hoje em dia eu estou tentando exercer na profissão que o pequeno Nazareno abriu para mim a oportunidade, né? Então, a oportunidade eu quero falar. Nesse sentido, né, eu queria que tu falasse um pouco como que era a convivência com os outros meninos, como que era a convivência com os pais e com as mães sociais, né, que existem na casa lá. Queria que tu contasse um pouco assim, não sei, alguma história que tu tem com os meninos. A minha convivência era boa com eles, né? Com os pais também. Era. E o pequeno Nazareno, pelo que a Delta falou, ele tem toda uma preocupação, né, sobre isso, na questão dos pais, como é que é isso? Pais sociais. Dos pais sociais, pais e mães sociais. Tu sentiu esse abraço? Sim. Também vindo deles? Foi fácil para ti? No começo com certeza não, né, mas depois se tornava mais fácil para ti conversar com eles, interagir com eles? Sim, bastante, porque os pais sociais, eles interagem com nós, né, todos os dias eles estão aí, dando também eles dão amor como se fossem os filhos dele. Então eles toda hora estão conversando, dando conselho e falam que é o certo e o errado, né? Então
Eles abraçam quem chega, os pais sociais. Eles fazem aquele papel tão necessário, né, na nossa vida. E os pais sociais, eles são assim, como eles passam mais tempo com os meninos, então eles são essa ponte de nos trazer o que está acontecendo dentro da casa. Então eles nos trazem, trazendo um pouco do David, eu lembro que às vezes o David ele estava com suas emoções muito afloradas, diante de tudo que ele viveu, ele estava muito aflorado, muito agitado, e aí os pais sociais, às vezes, me mandavam mensagens, acho que o David não sabe nem disso, dizia assim, o David não está bem. E eu lembro que eu descia e eu dizia assim, eu pegava no ombro do David e dizia assim, David, respira. Respira. Não, tia, não, respira, David, respira. Calma, respira. E eu tinha muito de... Eu lembro que na época a gente tinha uma assistente social que estava com a gente, tinha muito de dizer assim, olha pro David, o David não está bem. Tem alguma coisa acontecendo, vai lá, vai lá. E eu tinha muito que quando eu chegava perto do David, eu passava a mão nas costas dele e dizia assim, calma, David, respira, respira. E eu lembro que na época ele saía, sabe, uma respiração bem ofegante, sabe? E aí ele ia se tranquilizando aos poucos. Então quem traz esse resultado das coisas que estão acontecendo, da rotina, quando tem alguma coisa disfuncional, fora do lugar, quando os meninos estão com as suas emoções muito afloradas, são os pais sociais. Então os pais sociais, eles têm, os pais sociais que eu digo, a mãe e o pai social, que nós sempre trabalhamos com uma mãe e um pai social. Eles têm um papel assim muito fundamental, um papel único no acolhimento, na casa lá. E assim, dando continuação, David, qual é a maior lição de vida que tu aprendeu que tu conseguiu aprender na casa lá? Foi oportunidade. Eu acho que é a palavra-chave do podcast de hoje, é a palavra oportunidade, né? Falando como ex-aluno do projeto Gente Grande, que também é um projeto dentro do Pequeno Nazareno, a oportunidade, ela é uma palavra que, antes da gente conhecer o Pequeno Nazareno, ela é uma palavra que só se restringe a pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Eu queria evitar usar esse termo, mas vamos falar no português, claro, um poder aquisitivo melhor. E aí o Pequeno Nazareno vem para quebrar essa barreira que existe na nossa mente, que é o que? Não é só pessoas que têm um poder aquisitivo melhor que têm oportunidade. A educação te traz oportunidade. E foi uma coisa que tu falou, não foi, David? Que é o quê? O Pequeno Nazareno, por meio de curso, por meio de escola, te deu oportunidade. Isso mesmo. Então a nossa palavra-chave de hoje é oportunidade, né, gente? E trazendo a fala dele, assim, uma coisa que nós procuramos muito na vida dos meninos, por exemplo, nós temos meninos que estudam em escolas particulares, e são escolas particulares caríssimas. E todas as escolas, eles não pagam nada. Então é essa oportunidade de poder estudar numa escola boa, de ter um ensino bom. Nós temos meninos, por exemplo, o David, ele fez um curso de mecânica, um curso muito caro. Então foi um curso totalmente gratuito, através dos parceiros que nós temos. Conseguimos esse curso para o David, os parceiros nos ajudaram e ele teve essa oportunidade. Então o Pequeno Nazareno, ele se esforça para gerar essa oportunidade para todos aqueles que fazem parte dos nossos beneficiários, dos nossos acolhidos, dos nossos meninos, como a gente brinca, os nossos meninos. Ainda agora, o Joseph ele perguntou para você qual foi a maior lição, né, que o David trouxe para sua vida, você falou um pouco, mas eu queria perguntar qual que é a maior lição que você aprende com os meninos, o que eles mudam na sua vida, como que isso te marca? Sim. Olha, que legal. Assim, com os meninos a gente aprende todos os dias. Incrível, é um aprendizado diário. Então, os meninos, uma coisa assim que mudou muito na minha vida, sim, quando eu entrei na casa lá, quando eu entrei no Pequeno Nazareno, porque quando eu entrei no Pequeno Nazareno, primeiro eu fui para o abrigo e depois a gente foi para a casa lá. Então, quando eu entrei no Pequeno Nazareno, uma coisa que mudou muito na minha vida é olhar para aqueles meninos e dizer assim, aqui está uma alma que precisa de alguém. Aqui está um menino que precisa de alguém. E muitas vezes, por exemplo,
várias vezes eu já abri mão de estar em casa, de estar no lazer, de estar num momento gostoso para dizer assim, o menino não tem quem faça por ele. Então, se eu estou lá, se eu posso fazer, se eu posso oportunizar, então eu vou fazer. Eu vou doar. Quando eu falo doar, não estou falando doar financeiramente, estou falando em doar tempo, doar carinho, doar a escuta, doar um pouquinho da psicologia. Então eu vou fazer. O que eu posso fazer a mais? Então, uma coisa que mudou muito na minha vida, na minha caminhada como psicóloga, é chegar toda semana e dizer assim, eu preciso traçar metas semanais, o que eu posso fazer de diferente na vida do adolescente. Então, é algo lindo. Eu me emociono quando falo disso, mas é algo lindo, é lindo. Então, falando novamente sobre o aprendizado, a gente aprende todos os dias tem algo lindo a se aprender. E todos os dias a gente muda e cresce com os meninos. Então, a gente tá falando, né, sobre a questão de como que foi como é essa entrada dentro da Casa Lar, mas agora a gente vai trazer uma dúvida que é muito frequente, que é o quê? Como é que é a vida deles depois? Ai, legal. Como é que é a vida deles depois? Porque existe um processo. Sim. Não é só pegar a ficha, eu não sei se é com 18 anos, 19 anos, depende muito, né, como é que funciona cada instituição. Então, existe um processo de uma preparação por Sim. trás de todo Sim. esse trabalho lindo que é envolto. E aí a gente queria que explicasse um pouco pra gente como é que é. Eu queria só complementar a pergunta dele, porque eu acho que muitos também dos nossos telespectadores, né, que nos assistem, tem muita essa pergunta, porque a gente não é algo que a gente conversa muito, né? Não é algo que está muito no nosso cotidiano, essas questões. E era uma dúvida que eu tinha, né, bastante. Um dia eu vim e eu perguntei para um dos meninos, quantos anos você tem? Ele falou 18. E aí eu fiquei pensando assim, será que tem uma preparação? Porque eu acredito que sim, né? Como que funciona assim? Vocês preparam eles? Como que é esse processo? Eu acredito que seja um processo doloroso, né? É assim, vou voltar novamente para falar sobre o projeto de vida. Quando o adolescente, a criança ou adolescente, ele entra no Pequeno Nazareno, é traçado um projeto de vida com ele. E quando a gente percebe de que está chegando, porque a legislação, ela diz que até os 18 anos, 2 anos de acolhimento, ou então até os 18 anos. E quando está chegando a idade dos 18 anos, o que nós começamos a fazer? Nós mudamos, vemos o que ele não conseguiu alcançar no projeto de vida dele, e nós traçamos também, nós corremos atrás do que ele não conseguiu alcançar, e nós traçamos um projeto de vida pós-desacolhimento. Então, esse projeto de vida, a gente diz assim, o que nós vamos fazer pela vida desse adolescente para o desacolhimento e pós-desacolhimento. Então, é traçado novamente com ele um projeto de vida para o desacolhimento e pós-desacolhimento. Uma experiência que a gente teve esses dias, uma experiência minha. Semana passada eu estava conversando com um adolescente e em atendimento, eu mostrei para ele, olha, teu projeto de vida foi esse. Nós trabalhamos isso, quando você chegou, você falou que queria isso, e nós trabalhamos, corremos atrás disso, e hoje você está pronto. Vamos trabalhar, você consegue perceber que você está pronto? Sim, eu estou pronto. Tá, agora vamos trabalhar seu projeto de vida para o desacolhimento e pós-desacolhimento. E aí nós traçamos um projeto de vida para o desacolhimento, que ele está correndo atrás do projeto de vida para o desacolhimento e pós-desacolhimento. E tem uma frase que a gente usa muito, muito, eu vou começar a frase e o David vai terminar. Uma frase que a gente usa muito, todos os meninos do Nazareno sabem essa frase. E conversando com um dos adolescentes que está desacolhido, acho que faz mais ou menos uns 3 anos, essa semana eu estava conversando com ele, aí ele pegou e colocou novamente essa frase. A frase é, uma vez, pequeno Nazareno. Sempre pequeno Nazareno. Então é uma frase que a gente usa muito. Uma vez pequeno Nazareno, sempre pequeno Nazareno. Então as portas do pequeno Nazareno nunca se fecham para um dos nossos acolhidos. Porque a gente entende o seguinte, nós fizemos um trabalho, nós usamos, gastamos
Nosso tempo, não perdemos, nós não perdemos tempo, mas nós gastamos, nós usamos nosso tempo naquele sujeito, na vida daquele sujeito. Então nós não vamos fechar a porta para ele. Nós já tivemos adolescentes que foram desacolhidos, o David foi um dos meninos. Ele foi desacolhido para a tia na época, né? Passou mais ou menos uns 6 meses desacolhido, mas aconteceu algo disfuncional no meio da caminhada. E ele precisou voltar. E ele voltou. Uma vez pequeno nazareno, sempre pequeno nazareno. Só que naquela época o David era menor de idade. E hoje nós temos meninos que eles são maiores de idade. Só que os maiores de idade, eles não retornam para ser acolhidos. Eles retornam para atendimento, atendimento psicossocial. Eles retornam para orientação. Eles retornam quando eles às vezes só querem ter um lugar para chamar de lá. Por isso que é muito comum no Natal a gente sempre faz uma festona. É muito comum no Natal todos os meninos estarem de volta aqui na casa. É muito comum, nós celebramos sempre no dia 1º de agosto, o dia dos ex-acolhidos. Então é muito comum no dia 1º de agosto todo mundo vem para cá. Então tem uma festa para receber eles no dia 1º de agosto. Então todos os meninos que a gente não vê há anos, então eles vêm para um almoço. E às vezes 1º de agosto cai no domingo. O que a gente faz? A gente vem. Então é assim, uma vez pequeno nazareno, sempre pequeno nazareno. E aí, vamos lá. Voltando um pouquinho. Logo depois que o adolescente ele é desacolhido pela maioridade ou então inserção na família biológica ou outra família, o que é feito? Nós fizemos um acompanhamento. A legislação nos pede um acompanhamento de 6 a 1 ano. Nós acompanhamos ele por 2 anos. Então, é o acompanhamento que a gente faz visitas domiciliares, atende eles, os nossos telefones, eles estão abertos a qualquer hora que eles precisarem conversar sobre qualquer coisa, então estão sempre abertos. Essas portas estão sempre abertas para eles virem, às vezes eles vêm só jogar bola, mas eles querem uma escuta. Então, a gente faz esse acompanhamento por 2 anos. Mas, às vezes, passou os 2 anos, e agora? Como é que vai ser? A gente sempre deixa a porta aberta. Por exemplo, há pouco tempo atrás, um dos nossos acolhidos, que ele foi desacolhido em 2019. Início de 2019. Então, ele foi desacolhido em 2019, mas aconteceu uma situação, ele sofreu um acidente, e aí a primeira pessoa que ele pensou em ligar foi para o pequeno nazareno. Aí ele ligou para o pequeno nazareno. Olha, aconteceu isso. Eu disse, calma, vamos respirar que a gente vai resolver essa situação. Mesmo estando desacolhido, nós paramos algumas atividades que estávamos fazendo e nós demos esse apoio, esse suporte. Então, mas já passou muito tempo, mesmo assim, todo pequeno nazareno, ele é prioridade. Então, é uma coisa que a gente sempre leva a isso. Todo pequeno nazareno é prioridade. Uma vez pequeno nazareno, sempre pequeno nazareno. O lado bom é que, por exemplo, vai surgindo uma dúvida e ela já vai logo respondendo e isso já se torna bem fluido, né? Porque realmente, é que nem a gente estava falando, deve ser um processo muito complicado para as duas partes, mas principalmente para os meninos. E surgiu uma dúvida, que é o que? Falou sobre a questão legislativa, Sim. Né? Que é do 18 anos, e sobre a questão da inserção familiar. Sim. É comum a inserção familiar? Sim. Acontece com frequência? Sim. Como é que acontece? Como é que é o trabalho do pequeno nazareno? Quando a criança e o adolescente ele é acolhido na instituição, nós não trabalhamos somente a criança e adolescente, a gente trabalha a criança em paralelo com a família. Então nós entendemos por que essa criança e adolescente estava em situação de rua, vulnerabilidade, ou então qualquer outra coisa que aconteceu com ele, qualquer violação de direito. Por quê? O que foi que aconteceu? Então nós sempre trabalhamos os dois. Para quê? Para ver se nós conseguimos ver qual é o problema e tentar buscar uma solução mais adaptativa. E aí, quando a gente percebe de que dá sim para que esse adolescente, essa criança retorne ao seio familiar, o que nós fizemos? Eles começam primeiro com uma convivência, começa a convivência aos finais de semana, e depois a convivência no dia de semana, a semana inteira, e depois ele é desacolhido, e aí continua o acompanhamento. E aí, quando a gente percebe que infelizmente não tem como retornar, continuamos acompanhando a família para quê? Para que outras crianças e adolescentes não passem pela mesma situação.
como se fosse uma medida preventiva. Então, continuamos acompanhando a família e continuamos trabalhando a autonomia na vida dessa criança, dessa adolescente. No caso David, a gente trabalhou a autonomia. Mesmo assim, trabalhamos a família e a autonomia. É muito interessante, né? Porque existe um exemplo que a gente aprende, né? Que é o quê? Você quer tirar uma árvore dali, você não vai cortar só a parte de cima. Você tem que ir na raiz, né? Na raiz do problema. E aí deve ser um trabalho muito, muito complexo trabalhar com tantas pessoas, né? Porque às vezes existem famílias de... prazeroso. Deve ser, deve ser um enriquecimento como pessoa e como profissional, né? E deve ser um desafio muito grande, né? E assim, as famílias, é comum as famílias rejeitarem esse acompanhamento, elas falarem, não, eu não quero que vocês acompanhem. Isso acontece? Não, nós nunca passamos por isso. Já passamos no início uma resistência, mas eles sempre foram muito abertos a nos receber, foram muito abertos às orientações, porque assim, esse acompanhamento, nós não vamos lá para ditar regras, para colocar novas regras, normas naquela família. Nós vamos lá para entender essa família e ver o que está disfuncional naquela casa, naquela família, e tentar ajudar de uma maneira mais simples. Sem que eles se sintam invadidos. Invadidos. Então, nós tentamos ajudar de uma maneira mais simples. Então, quando a gente chega, a gente nunca recebeu, por exemplo, não entra. Então, no início, tem sempre essa resistência, super comum a resistência no início, mas depois a porta se abre e as coisas vão fluindo. E aí a gente vai vendo, assim, a possibilidade de retorno à família. Quando nós vemos que, infelizmente, não há possibilidade, aquele meio não é um meio saudável, mesmo fazendo um trabalho, nós conseguimos perceber que não é um meio saudável para aquela criança e adolescente, nós não criamos uma ruptura. O que nós trabalhamos na vida desse adolescente, dessa criança? Sempre vão ser sua família. Você precisa respeitar a sua família, você precisa amar a sua família, você precisa entender que eles são sua família, mas você vai ter que seguir seu caminho. É assim que a gente trabalha. Falando nesse processo, né, de seguir o caminho, de continuar, eu queria que o David falasse um pouco como que é a vida dele agora, né, fora da casa lá, se ele está trabalhando, as experiências atuais que ele está tendo. Trabalho, escola, eu estudo e quero tirar atualmente a minha habilitação. Então minha vida aí fora é o meu trabalho, meu estudo e planejando tirar a habilitação. As três. E assim... E o incrível, só interrompendo, que aqui no Pequeno Nazareno ele aprendeu a economizar. Não foi? E hoje ele está guardando dinheiro, ele está com quase 90% do valor da habilitação. Pensando na juventude, com tantas coisas para gastar, sorvete, passeios, roupa, perfume, tantas coisas gostosas que a gente gasta. E o que ele faz do salário? Ele guarda. Sempre que ele recebe seu salário, ele vai guardando aos poucos. E hoje ele está com quase mais da metade do valor da habilitação. Então, só está esperando fechar esse valor para poder entrar na habilitação. E assim, David, para ti foi difícil essa experiência do desacolhimento? Foi complicado para ti se adaptar? Ou tu sentiu uma facilidade por conta do trabalho? Por conta do trabalho eu me adaptei bem, né, aí fora, né? Trabalho, mas assim, quando o cara mora só, aí o cara se sente um pouco só, né? Aí quando o cara tá aqui dentro, tem um moleque pra conversar, tem pra brincar, tem tudo mais. Mas aí fora já é outra coisa, é trabalho, escola e planejar a meta de vida mesmo, né? E tu falou uma coisa muito interessante que é enquanto tá aqui com os meninos, né? E assim, quando tu sai, né? Quando tu sai, querendo ou não, vamos colocar assim, entre aspas, pra vida adulta, né? Pra vida ali de trabalho, de escola, pra planejar a habilitação, tu manteve o contato com os meninos? Manteve. E continua visitando, brincando com os meninos? Continuo sim, continuo e tem alguns meninos que no trabalho, quando estão no trabalho, ele manda uma mensagem de manhã cedo,
bom dia, boa tarde e tal. Se não mandasse, não era ele. Eu até bagunçava com ele. Aí eu falei, pô, se tu não mandar mensagem, não é tu, né? Então eu sempre tento manter, né? Isso, Vem aqui de vez em quando jogar bola. isso te ajuda? Ajuda bastante. Nos dias? Então esse bom dia é como se fosse um abraço, né, vindo deles. Aham. E assim, já encaminhando para o final do nosso podcast, a gente tem 2 perguntas que são perguntas chaves, né, do podcast. A gente faz em todos os episódios, que a gente vai fazer para vocês 2, né? Vamos começar com a Delta. Delta, qual é o seu sonho atual? O meu sonho atual para mim ou para os meninos? Para você, pode falar para você, Delta, a profissional ou Delta pessoalmente? O meu sonho atual é continuar fazendo o que eu faço. Depositar um pouquinho, eu brinco, sazon, a gente brinca de sazon. É um temperinho. É um temperinho. Então, continuar depositando um pouquinho desse sazon na vida dos meninos. Poder ajudar, contribuir um pouquinho do conhecimento, com o conhecimento que eu tenho da psicologia, continuar fazendo isso, contribuindo na vida dessas crianças e adolescentes que passam por aqui. Esse é um dos sonhos que eu tenho. E pra ti, David? Meu sonho? Teu sonho atual. Meu sonho é ter uma casa própria e ajudar meus familiares. É isso. Falando em ajudar... Continua, David. Vai, não, termina. Falando em ajudar os familiares, eu não sei se o David lembra, quando ele entrou, uma das primeiras coisas que ele colocou foi a questão de no projeto de vida dele, era ajudar os irmãos. E quando terminou o acolhimento, quando terminou o tempo e ele foi desacolhido, ele abriu a porta da sua casa para acolher seus irmãos. Lembra, David? Então esse desejo dele de ajudar os familiares, apesar de infelizmente não ter dado certo, os irmãos eles não quiseram ficar na casa do David, mas esse desejo de poder contribuir na vida dos irmãos ainda é muito forte, muito marcante na vida do David, por causa esse senso de querer ajudar, de querer cuidar, de ser esse paizão, esse amorzão que ele tem. Zelo, né? E a nossa segunda pergunta, né, que é a nossa pergunta final, eu vou começar com a Delta, né, já que nós estamos nesse sentido. Qual é o seu sonho para os adolescentes aqui do abrigo? O que você espera que algo para eles, para a vida deles, assim? Que eles venham aderir seu projeto de vida. Sim, que são projetos de vida tão bonitos que eles mesmos traçaram. Então, meu sonho é que eles venham abraçar essa oportunidade que o Pequeno Nazareno está dando para eles. Abraçar essa oportunidade de escrever uma nova história na vida deles. Porque, assim, só quem vai mudar a vida deles são eles mesmos. Eles mesmos que vão mudar. Mas como é que eles vão mudar? Abraçando a oportunidade que está vindo para eles, para a vida deles. Então, meu sonho é que eles venham aderir seu projeto de vida e eles venham prosseguir. E você, David, o que você sonha assim, para os adolescentes que estão no abrigo, alguns amigos que você fez no meio do caminho, né? O que você espera para eles? Eu espero o mesmo, né? O mesmo que eu fiz, né? Abraçar a oportunidade. Eu espero que eles abracem a oportunidade que o Pequeno Nazareno dá, né? Bom, estamos encaminhando para o fim do nosso podcast. Quero agradecer a participação do David e da Delta. Hoje eu não pude dizer assim com palavras. Não consegui falar muito hoje, porque hoje para mim foi um dia muito emocionante. Eu não sei, como o Joseph disse, né? Eu não sei como que foi a tua história, mas assim, eu pude ver durante esse podcast o quanto o cuidado que você e que a casa lá, os pais e as mães sociais tiveram com você e o quanto vocês conseguem acolher, proteger e cuidar, mesmo que não seja filho, mesmo que não importa, né? Vocês estão ali por essas pessoas e vocês estão cuidando. E eu fiquei muito emocionada e eu quero agradecer muito por esse momento, por o pequeno podcast estar me proporcionando isso. Muito obrigada. Existem
coisas na nossa vida que são passageiras, né, pelo tempo, e existem coisas que são para sempre na memória. E é realmente emocionante, porque a gente vem também de uma realidade que a gente precisou de ajuda, que a gente precisa de ajuda todos os dias, né? Não é porque, por exemplo, eu tenho 20 anos que eu não preciso chegar com uma pessoa que eu confio e falar, olha, posso te abraçar que eu quero chorar. E assim, eu gostaria de deixar aqui uma parabenização, parabenizando o Pequeno Nazareno, que é um projeto que sempre vai morar no meu coração, que eu nunca vou me esquecer, que Deus me abençoou. E parabenizando também os conselheiros tutelares, parabenizando os psicólogos, toda essa rede de profissionais e de seres humanos em todo o Brasil, em todo o mundo, que lutam pelos jovens, pelo amanhã, né, pelo dia do amanhã, que são pessoas incríveis. E eu queria trazer uma frase de um filme muito popular, um filme maravilhoso, que é o filme do Kung Fu Panda, que é o quê? O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. E é por isso que ele se chama presente. David, a gente não sabe, né, o nosso dia de amanhã, mas tu tá no caminho certo, incrível, e que a gente espera muito que Deus, apesar de todas as dificuldades que vão vir, que tu consiga manter esse foco. Meu foco é minha habilitação. Vai vir querendo ou não, isso é da vida, vai vir uma dificuldade, e assim, eu tô falando pra mim não me emocionar, que eu tô querendo chorar, mas a gente espera muito que Deus te abençoe em todo o momento, e que, de verdade, se tu sentir alguma dificuldade, lembra de ligar pra Tia Delta. E eu também quero aproveitar essa oportunidade para agradecer. Agradecer primeiro a Deus, que é o autor de tudo. Agradecer a Deus, agradecer ao Pequeno Nazareno pela oportunidade de poder contribuir na vida desses meninos e meninas que aqui passam. Que eu lembro que uma fase da minha vida eu passei pelo PGG também. Então, contribuir na vida desses meninos e meninas que aqui passam. Então, eu sou muito grata. Eu sou grata por estar aqui hoje falando um pouquinho da Casa Lá. E olha que isso não é nem 0,1% de tudo que acontece na Casa Lá, desse mundo que é a Casa Lá. Então, eu sou muito grata a Deus, falar um pouquinho sobre a Casa Lá, esse projeto lindíssimo que é a Casa Lá, Pequeno Nazareno. Sou grata a Deus, também quero agradecer pela vida de cada menino. Eu sempre brinco assim, que se não fossem por eles, eu não estaria aqui. Então, os meninos, eles são peça fundamental para que o meu trabalho venha acontecer. Então, quero agradecer a Deus pela vida de cada menino e dizer que eu estou muito feliz mesmo. Feliz por estar aqui, feliz por ter batido esse papo gostoso. Muito obrigada de coração pelo convite. A todos os nossos telespectadores do Pequeno Podcast, hoje foi um dia bem emocionante. E tudo que a gente pode fazer é o mesmo de sempre. Pedir para você curtir, para você compartilhar. Dessa vez a gente vai pedir para você não apenas compartilhar o vídeo, mas compartilhar um abraço com uma pessoa que esteja na sua rua, que você esteja vendo que está precisando. Um abraço, ele vale mais do que 1000 palavras. É isso, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo encontro.